Amém, irmãos? Vamos lá então para a palavra? Ele é lindo demais. Abra lá sua Bíblia e deixa aberta. Apesar que vai projetar, né? Talvez algum versículo, mas se você quiser ler na sua própria Bíblia, deixa eu fechar aqui rapidinho. Abra lá sua Bíblia lá em Atos 2. Nós estamos numa série de mensagens. E essa série de mensagens agora em Atos. Irmãos, estamos estudando todo o Novo Testamento. E agora estamos num dos livros que eu considero poderosíssimos. Se você ainda não leu o livro de Atos, leia. Eu até no grupo da igreja coloquei um filme, porque tem um filme do livro de Atos que retrata versículo a versículo muito legal. De repente você aprende melhor vendo. Então recomendo você a ver o filme de Atos e ler também, ou ouvir, de a forma como você preferir. Mas hoje vamos falar um pouquinho de um dos momentos do início da igreja. E eu quero trazer como título a promessa do Espírito Santo. Oh meu Deus! A promessa, eu até coloquei aqui no quadro, minha letra não é muito bonita, mas dá para entender. Opa, deixa eu ver se não cai. A promessa é para você. Você pode olhar para o seu irmão, eu sei que eu não gosto muito de fazer isso, mas olha para o seu irmão e fala assim: a promessa é para você. Essa promessa é para você. Essa promessa é para você, é para nós. A presença do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo não é uma energia, mas o Espírito Santo é Deus. É Deus vivendo em você. Que privilégio, irmãos. Que privilégio, porque você e eu, como Paulo diz, somos como um vaso de barro, frágil. Uma doença, às vezes uma bactéria pode tomar e tirar a nossa vida, de tão frágil que nós somos. Mas mesmo assim, Deus decidiu viver dentro de você. Que maravilhoso, irmãos. Sinta-se privilegiado com isso. Sinta-se maravilhado e deslumbrado de saber que Deus decidiu viver dentro de você. E Ele, vivendo dentro de você, Ele deseja fazer algo. E o que Ele deseja fazer? Transformar você dia a dia a ser igualzinho, sabe quem? Jesus. Então, que você diga sempre: Senhor, o Senhor decidiu morar em mim, que maravilhoso isso. Mas que eu não venha a atrapalhar todo esse projeto seu de me transformar dia a dia na imagem do teu Filho Jesus. Que essa seja a sua oração. Que você hoje possa entender que o Espírito Santo quer fazer algo maravilhoso, mas você precisa também cooperar com Ele. Mas o tema hoje é a promessa do Espírito Santo, registrado lá em Atos. Mas antes de ler diretamente o texto de Atos, eu quero ler alguns versículos que vai falar lá no Antigo Testamento, que já estava anunciando. Lembre-se que uma promessa é algo que ainda ia acontecer. Deus prometia a vinda do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, e tem eles, muitos textos para isso. Se eu fosse citá-los, todos eles, ia gastar muito tempo. Mas eu separei apenas dois, um dos principais. O primeiro texto que eu quero trazer como uma promessa já do Antigo Testamento está em Isaías 44, versículo 3, que diz assim: pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Olha uma das promessas sendo colocadas de Deus para nós. Veja, quando ele diz assim, derramarei. Imagine uma bacia ou uma jarra de água sendo derramada. Ela vem, para transbordar. O texto está dizendo que ele derramará do seu espírito sobre seus descendentes, não só sobre você, mas sobre quem? Sobre seus filhos, os filhos dos seus filhos. Veja, e a minha bênção sobre suas futuras gerações. Falamos isso hoje na escola bíblica, que devemos levar para a arca, que é Jesus, a nossa família, e devemos influenciar todos os nossos filhos para que eles continuem no caminho.
E a bênção do Senhor não somente estará sobre você, mas estará também sobre seus filhos, sobre seus netos, se você assim crer. Amém? Você crê nisso? Amém. Que você declare: ó Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre minha vida constantemente a tua glória, e que essa presença venha a encontrar os meus filhos e os filhos dos meus filhos, e que toda a minha geração seja uma geração de bênção. Amém? Amém. Uma promessa de Deus no Antigo Testamento. O famoso texto de Joel capítulo 2, versículo 28 e 32 diz assim: então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu Espírito. Olha só novamente essa palavra: derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Veja que Deus não está selecionando: eu vou derramar sobre você, mas não sobre você. Ele está dizendo que derramará do seu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje é dia de salvação, é dia de bênção, é dia de derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Que maravilha, que glória! Você precisa estar constantemente nessa expectativa maravilhosa do Espírito Santo fluir dentro de você. Ele está dentro, eu sei disso. Mas não é somente a certeza de que Ele está dentro de você, mas agora é um manifestar de forma que você sinta. Quando você lê e recita aquele texto de Salmos, como diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Veja que o texto está dizendo que eu e você podemos provar e sentir. Se eu e você não conseguimos provar e sentir, é porque talvez você não esteja dando liberdade para o Espírito Santo fluir. Você tem que orar: Senhor, o que é que talvez eu esteja fazendo para atrapalhar o seu agir em minha vida? Seja sincero, e o Espírito Santo vai falar contigo. E ao mesmo tempo que Ele falará contigo, Ele vai dizer: filho, cuidado, não faça isso. Ou filha, ou filho, faça isso. Está faltando você fazer isso. E a questão é que quando isso acontece, irmãos, você não só percebe e entende que Ele está aqui. Se eu perguntar para você: Deus está nesse lugar? Sim ou não? Mas há uma grande diferença de você entender que Ele é onipresente, porque eu sei que Ele está aqui, mas você sentir a presença dEle, que é a Shekinah, a glória dEle dentro de você. Quando isso acontece, quando há esse toque perceptível pelo seu desejo, porque veja, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse derramar acontecerá. A primeira coisa que acontece é um quebrantamento diante do Senhor. É você entender que você precisa mais dele. Todo cristão cheio do Espírito Santo, ele é um cristão inconformável. O que é isso, inconformável? Ele não está satisfeito com a sua posição ou como está religiosa ou seu conhecimento bíblico. Ele quer mais, ele quer cada vez mais, ele quer andar mais, ele quer conhecer mais a Deus, ele quer vivenciar mais de Deus, ele é desesperado por Deus. Salmos 42 diz assim: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por quem? Por ti, ó Senhor. Se você, eu gosto de fazer essa ilustração, mas pense, bem simples. Se você for numa piscina, e se eu pegar você e afundar você por 5 minutos, você consegue ficar por 5 minutos sem oxigênio? Não sei se tem alguém aqui forte para isso. Tem? Estou vendo aqui, tem um pessoal musculoso. Você aguenta, Gabriel, ficar 5 minutos guardado? Se eu te pegar lá e te voltar lá 5 minutos, o que você vai fazer? Vai passar 1, 2 minutos, o que você vai fazer? Você vai se desesperar, você vai, né?
de alguma forma você vai lutar comigo para quê? Para subir. Para fazer o quê? Para respirar. Porque você sabe que sem o oxigênio você morre. Eu te pergunto, se Deus, Ele é o criador da vida e do oxigênio que eu e você respiramos, e se você e eu não conseguimos ficar, não sei se alguém fica aqui mais de 5 minutos, mas se você e eu não conseguimos ficar mais de 5 minutos sem o oxigênio que te dá a vida, por que muitas vezes ficamos tão distantes do Criador de tudo, do oxigênio que é Deus? É essa expectativa que deve gerar no meu coração e no seu uma dependência tão poderosa que fala: Senhor, o Senhor é tudo para mim e sem Ti eu nada sou. Quando isso é gerado no seu coração, você vai perceber um manifestar diferenciado do Espírito Santo na sua vida. Ah, pastor, então você está falando de quê? Daquelas coisas que a gente vê na televisão ou nas mídias, que você vai começar a pular, girar? Pode ser que sim. É claro que há muita enganação. Mas quando há o toque do Espírito, irmãos, há uma explosão de alegria. Há uma explosão. Você dificilmente consegue se conter. Eu gosto de dar esse exemplo novamente de quando, não sei se alguém aqui já foi em estádio de futebol. Quem já foi em estádio de futebol também? Já foi? Na maioria já foi, né? Você vai lá, né? Quem é palmeirense aqui? Sou carioca, sou vascaíno e palmeirense. Tem corintiano, tem tudo aqui, né? Imagina você lá, vendo um clássico, final de campeonato. E aí você vai lá, seu time, você está lá na torcida, na arquibancada. Gente, eu acho muito improvável de numa final de campeonato o seu time dar um golaço e você ficar sentado lá. Você acha possível isso acontecer? As suas emoções afloram porque aquilo te empolgou. O gol do meu time na final do campeonato. Gente, você vai gritar. Oh, meu Deus. Agora, irmãos, isso é apenas um jogo de futebol. Segura aí. Segura aí. Se num jogo de futebol você extravasa num gol, numa alegria, em um simples jogo de futebol, quanto mais na presença do Deus da vida, irmãos, naquele que te salvou e que decidiu morar na sua vida. Irmãos, clame por esse toque. Clame por esse toque. Você se converteu, você entregou sua vida a Jesus, ok, Ele está morando em você, mas nas igrejas mais pentecostais, você já ouviu esse termo, eles chamam de segunda bênção. Você já ouviu falar sobre isso? É apenas um termo, eles não estão tão errados assim, mas não é questão de segunda bênção, é uma plenitude, é um toque diferenciado, e esse toque acontece por uma busca incessante. Como está o seu coração hoje? Como está o seu coração no sentido, Senhor, eu vim a este culto, vai falar sobre o Espírito Santo. Oh, Pai, toca em mim de uma forma diferenciada, quebrando meu coração. E geralmente um coração que é tocado por Ele, ele vai se derramar, ele vai buscar mais a presença dEle pela oração, pela palavra. É uma consequência desse toque. E eu oro que o Espírito Santo, que está aqui, eu sei disso, que Ele possa de uma forma muito particular, muito singular, tocar em você. E através desse toque, você é totalmente, é uma transformação surreal, irmãos. É algo maravilhoso e pode acontecer muitas coisas nesse processo. Ah, e dom de línguas? Pastor, você crê no dom de línguas? Creio, irmão. Creio. Sabe por que eu creio? Eu me converti numa igreja batista desde pequeno. Quando eu me converti numa igreja batista, a igreja batista lá em 1998, lá na Batista do Jardim Juari, minha mãe conhece. Irmãos, era uma igreja tão tradicional que nem o carteiro podia bater palmas na frente da igreja. De tão tradicional que a igreja era, porque eles não gostavam de palmas. Mas, irmãos, foi numa igreja assim que eu me converti. E eu aprendi sobre a questão dos dons. Não ligava muito para isso. Mas aí eu comecei a ter esse encontro. Eu lembro, eu estou dando agora um testemunho antes de continuar o texto. E eu lembro que eu fui para um culto em Marília, na primeira igreja batista de Marília, do pastor Domingos. E estava tendo um culto lá, simples, irmãos. E aí um pastor, que é chamado Roberto Lai, ele orou assim:
eu quero fazer orar com vocês para quebrar cadeias, mas não cadeias espirituais de demônios, mas cadeias teológicas que te prendem de você fluir no Espírito Santo. E eu olhei e falei, isso é para mim. Eu sou muito preso, muito encaixotado nessas cadeias teológicas. Eu falei, isso é para mim. Eu falei, Senhor, me liberte, que eu possa fluir na tua liberdade do Espírito. Irmãos, naquela oração algo aconteceu tão sobrenatural que quando eu fui para o banheiro eu não parava de chorar. Eu cheguei no banheiro da igreja, tinha 2 irmãos lá, e os 2 irmãos me viram entrando meio chorando assim. Eles botaram a mão em mim e começaram a orar. Pensa em 3 pessoas orando no banheiro masculino. Oh meu pai! E o pessoal entrava no banheiro e começou um grupo de gente a orar dentro do banheiro da igreja. Sabe o que é isso? Parece loucura, mas sabe o que é isso? É o mover do Espírito. Não tem lugar, não tem hora. Pode ser agora, irmãos. Basta você querer. A minha esposa sabe, ela é testemunha, ela está aqui. Há um Leandro antes de Maria e há um Leandro pós-Maria. Quando eu cheguei de volta, eu estava num culto como assim, luz acesa, não tinha esse negócio de luz apagada. E de repente eu estava orando e cantando, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Irmãos, eu não estava nem pedindo isso, mas de repente um novo toque veio. Algo tão sobrenatural que a minha mente pensava uma coisa e minha boca falava outra. Irmãos, agora isso aqui é uma experiência minha, ok? Eu me converti numa igreja batista e eu não cria muito nisso. Mas quando eu abri liberdade para isso, irmãos, essa é a minha experiência. O toque foi dado. E de repente eu pensava, tu és santo, e minha boca falava outra. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Estou ficando doido. Não, era ele me dando um dom de línguas. E a partir daí, meu irmão, eu vou orar, é algo muito natural. E a Bíblia diz que quando você começa a orar em línguas, você talvez nem entenda, mas há uma edificação, há uma bomba sendo ativada dentro de você, que faz você fazer coisas que você nem pensa. Irmãos, eu quero desafiar você e estimular vocês. Talvez você se converteu em uma igreja muito tradicional, em uma igreja que te ensinou sobre os dons erradamente. Eu quero desafiar você a acreditar que o mesmo Deus que abençoou a vida dos apóstolos, que derramou dons espirituais, milagres e maravilhas aconteceram naquela época, Ele está aqui para fazer o mesmo na sua vida e na nossa vida. E que Ele assim faça, que o seu coração esteja sedento por esse toque. Vamos lá para o texto. A promessa então se cumpre lá em Atos 2, de 1 a 4. É a chamada festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa judaica. E acontece o seguinte, lá em Atos 2, de 1 a 4, dizendo assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Veja novamente a importância da unidade. Aqui, meus irmãos, é uma igreja unida. Veja, no dia de Pentecostes, todos, repete comigo, o quê? Todos. Não estava a metade, não estava só um pedacinho dela. Todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa que estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os havia habilitado. Amém, irmãos? Amém. Essa é a cena do início poderoso da igreja. Aqui, só para você entender agora historicamente, o Novo Testamento começa exatamente nesse texto. Quando você vê a história de Jesus, Jesus ainda está vivenciando o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento começa exatamente nesse capítulo 2, com a descida do Espírito Santo e o estabelecimento da igreja. A partir deste texto começa toda a trajetória do Novo Testamento. Jesus também já tinha dito sobre a descida do Espírito Santo, e ele disse o seguinte, veja, lá em João 16, de 16 a 17 diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Olha que maravilhoso, nunca os deixará. É o Espírito da verdade,
O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Olha o que Jesus está dizendo. Acho que isso aqui é uma preposição, né? Com e em, é isso mesmo? Uma preposição. Olha só, olha o que Jesus está dizendo no final do versículo: pois ele habita com vocês agora. Está falando para os discípulos, mas agora para nós ele vai dizer assim, ó, mas depois estará em vocês. Na época dos discípulos estava com eles, mas hoje ele está em nós. Amém? Amém. Ele está em nós, ele não está só conosco, ele está em nós. Aleluia por isso. Atos 1, 4 a 5, Jesus também vai dizer o seguinte: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, aleluia, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, aleluia. E aconteceu essa promessa no derramar do Espírito em Atos 2, quando todos foram cheios do Espírito. E eu quero agora focalizar em outro texto de Atos 1:8. Atos 1:8, ele vai dizer assim: o que acontece quando o Espírito Santo agora vem sobre você, preenchendo a sua vida? Olha o que acontece na vida do cristão e da igreja. Veja, ele vai dizer ali em Atos 1:8: vocês receberão poder. Vocês receberão o quê? Poder. Poder. Power, né? Em inglês, né? Falei certo, amor? Power. No grego, né? O irmão fez aula de grego, né? No grego é dínamos. E dínamos significa explosão, poder, autoridade. Isso quer dizer, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para o quê? Para serem minhas o quê? Testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até em todos os lugares, nos lugares mais distantes da terra. O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é Deus se movendo através de você e em você. Esse batismo é Deus se movendo em você e através de você. Em você e através de você. E eu quero já aplicar esse texto. Hoje é bem simples, bem rápido. Eu quero aplicar esse texto agora para você. Veja que esse versículo de Atos 1:8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Agora, que tipo de poder você há de receber? Para quê? Você receberá poder de filiação. O que significa esse poder de filiação? Você agora receberá um poder dado por Deus para você se tornar filho dele. Quer ver? Pode projetar para mim? É João 1:12. Veja o que o famoso texto de João 1:12 diz. Vamos projetar? João 12 diz assim: mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Em outras versões mais antigas vai dizer assim: e ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, que quando o Espírito Santo, ao você crer em Jesus, quando ao crer em Jesus, o Espírito Santo vem sobre você, e ele te dá poder de filiação. Você agora não é mais uma criatura de Deus, você agora é um filho, uma filha de Deus. Você agora pertence à família de Deus, amém? Amém. Olha que algo tremendo essa notícia, irmão. Você precisa ter essa percepção de que você é uma filha de Deus, um filho de Deus. Não tenha dúvidas disso. Posso projetar mais um texto? Não está no programa aqui. Efésios 1:13. Efésios 1:13. Quando o Espírito Santo vem sobre você, você então agora tem segurança. Sabe por que você tem segurança? Porque você não está mais debaixo de condenação. Você agora é filho de Deus, porque você creu. Efésios 1:13 diz assim, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia o quê? Prometido.
Sabe o que significa? O Espírito Santo de Deus vivendo em você, além de ele te dar uma filiação, ele também é o passaporte do céu. Você não consegue viajar para qualquer outro país se você não tiver um passaporte. Para o céu é a mesma coisa, meu amado. O passaporte do céu é o Espírito Santo. Esse é o selo gerado em você, que vai te garantir a entrada no céu. Você quer entrar no céu, sim ou não? Amém. Você quer entrar no céu? Você quer viver? A pergunta é, você tem esse selo? Você tem esse passaporte? Se você não tem, aqui é a alfândega que tira? Não, não é alfândega não, alfândega não, né? Onde tira o passaporte? É a Polícia Federal, Consulado, Polícia Federal e Consulado, né? E aqui, ó, nesse exato momento aqui, ó, é o Consulado dos Céus. Legal, melhor essa palavra. Estamos no Consulado dos Céus. E se você quiser hoje é a hora de tirar o passaporte para você poder morar lá. E como é que eu faço isso, pastor? Simplesmente você entender que você é um pecador, que você, por causa dos seus pecados, eu vou ser bem forte agora, você merece o inferno. Nossa, pastor, forte isso é. Não é porque você paga seus impostos, é bonitinho, rouba, mas não é por causa disso, é por causa do pecado. O pecado maldito que entrou no mundo por causa da decisão, por causa das escolhas de Adão e Eva, entrou no mundo. E por causa disso, mesmo que você seja a pessoa mais maravilhosa na terra, mas se não tiver Jesus, vai andar muito bem alinhado em direção ao inferno. E é por isso que isso deve mexer com você. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer, mas é o que Jesus fez por você. Se você não tem essa certeza, e eu sempre gosto de você fazer essa pergunta reflexiva. Eu já perguntei várias vezes isso, eu quero perguntar novamente. Se você viesse morrer agora, você tem certeza de que você estará com Deus? Isso precisa estar muito firme, porque não é uma simples convicção mental. Você pode muito bem decorar isso, eu vou falar que eu estou firme. Mas essa convicção não vem da mente, essa convicção vem do Espírito Santo em você. Quer ver? Pode ver outro texto? Romanos 8,14. Acho que esse é Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Segue para o 16, por favor. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Essa confirmação de paternidade não é algo intelectual. É o Espírito de Deus vivendo em você, que ele se associa ao seu Espírito, que diz, você é meu filho. Você não tem dúvidas. Você não tem dúvidas, porque não é uma questão intelectual, é uma questão espiritual. Veja, é o Espírito de Deus confirmando ao seu Espírito de que você é um filho de Deus. Se você tem dúvidas sobre questão de se você vai morar no céu ou não, eu acho que não, porque, nossa, ontem mesmo eu falei um negócio que não foi muito legal. Você está equivocado. E eu quero trazer essa confirmação para você. Se você tem dúvidas, mas eu já vou na igreja por muito tempo, não importa. Eu já fui numa conferência de pastores, que quando houve essa consciência, eu vi muitos pastores se convertendo. Nossa, pastores que já estavam feitos seminário, foram ordenados, conheciam tudo de Bíblia, mas ainda não tinham uma vivência. E quando houve essa revelação, eles vieram à frente, estou me convertendo agora. Parece absurdo, mas é verdade. Irmãos, é melhor você fazer isso do que você achar que está por uma vida religiosa, achar que por causa disso você vai para o céu. É o engano de Satanás para você. E eu não quero que isso aconteça, que você não seja enganado, que você tenha o seu coração certo e firmado de que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus. Amém? Amém. Quando recebemos esse poder do Espírito, isso nos dá segurança, e essa segurança lança todo medo fora. Todo medo fora. Quer ver? Diz assim, vocês receberão poder. Poder para quê? Para amar a Deus como Deus ama. Esse poder é para amar não somente a Deus, mas as pessoas como Deus ama. Quer ver? Eu vou ler outro texto, Romanos 5,5. Olha o que o Espírito Santo faz em nós. E essa é a esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu, o quê? Espírito Santo, para nos encher o coração com o seu amor. O maior sinal e a maior evidência que você está pleno do Espírito Santo é um coração cheio de amor.
é um coração transbordante de amor. Você recebeu poder para quê? Para você vencer o pecado. Recebemos poder contra o pecado. Veja outro texto, Romanos 8, 1 e 2, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. É que eu mudei a versão agora, Renato. Essa versão aqui é diferente. Veja que quando você recebe o Espírito Santo, Ele te dá poder para vencer o pecado. Nenhuma tentação virá sobre você que seja mais forte que você mesmo. Ele te dá poder para dizer não para o pecado. Quando vier aquelas propostas indecentes, quando vier aquela situação que você sabe que é contra a Deus, você vai ter forças para dizer não. Eu não quero isso na minha vida. Eu não aceito entrar nessa vida de pecados. Eu não quero escolher isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está vivendo em você. E para finalizar, recebemos o poder do Espírito Santo para nos capacitar no serviço. Atos 1:8 novamente vai dizer assim, que ao receber o poder, nós seremos testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O poder que Ele te dá é para você servir a Ele, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos ter mais um momento de oração? Vamos ficar de pé, por favor. Viu? Dessa vez foi breve. O Espírito Santo é tão maravilhoso. É a presença de Deus em nós. E por favor, não se martirize, não se julgue, porque não há ninguém perfeito. Irmãos, eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de falhas. Se você olhar para a história, você vai ver, por exemplo, como o rei Davi. Você lembra das coisas que o rei Davi fez? O rei Davi não foi um bom pai. Falhou na criação de seus filhos. Você vê que Davi presenciou um filho matando o outro. Uma loucura na casa dele. Davi mesmo, em um momento de displicência, ele escorregou de uma forma até grave. Ele adulterou e planejou o assassinato do marido daquela mulher. Seja sincero, meu amado. Você seria membro de uma igreja onde o pastor fizesse isso? Eu acho muito difícil. Mas aí Deus olha para ele e fala assim: Davi, você fez isso. E sabe o que ele fez? Fiz mesmo. Ele não tenta maquiar. Ele não tenta esconder os podres dele. Ele não tenta fazer isso. Ele fala: fiz mesmo. Sou miserável, pecador, por favor, não retires de mim o teu Espírito. Você vai ver isso lá em Salmo 51. Não retires de mim o teu Espírito, Senhor, por favor. Eu pequei, eu sou sujo. Não retires de mim o teu Espírito. Então eu quero dizer para você, você não será perfeito. Não busque perfeição, porque você não conseguirá. Não é isso que Deus quer. Deus deseja simplesmente que você ande com Ele, só isso. E nesse caminhar com Ele, Ele transformará o seu coração dia a dia. Esteja aberto a isso. Ele ama muito você. E Ele não está aqui para julgá-lo. Ele está aqui para abençoar você. Ele está aqui para tocar em você, para transformar o seu espírito, o seu corpo, a sua mente, o seu coração. E dizer para você: você é meu filho. Eu te criei do jeito que você é. Desse jeitinho que você é. Talvez uns são mais falantes, outros são menos. Talvez uns são mais tímidos, outros são mais afoitos. Foi Deus que fez você desse jeito. Não se culpe, não se compare com as pessoas. Se alegre do jeito que você é. Se alegre com o grande privilégio de que Deus decidiu viver dentro de você. Não importa o que as pessoas pensam de você. Não importa o que as pessoas vão falar sobre você. O que importa é o que Deus diz sobre você. E o que Deus diz sobre você é: você é meu amado. Você é minha filha amada. Eu amo você e por isso eu vou viver na sua vida.
Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor decidiu morar em nós. Obrigado, Senhor, porque não merecíamos. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou. E o Senhor, Pai, nos deu a autoridade no Teu Espírito para testemunhar com poder e ousadia, para dizer não ao pecado e sim para Deus. O Teu Espírito nos dá segurança, porque agora nós somos Seus filhos, e como Seus filhos seguros em Ti, nós não temos mais medo, porque o Senhor lança fora todo o medo. Obrigado, Senhor, que Teu Espírito nos capacite a servi-lo com excelência, e não somente a servir, mas a amar a Ti e as pessoas como o Senhor me amou e nos ama. Ó Pai, que Teu Espírito transborde sobre esta igreja, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo restauração de famílias, trazendo e derramando dons espirituais. É a nossa oração, Pai, para que a Tua presença seja real entre nós, cada vez mais, e para que essa cidade, a cidade de Ibiá, a cidade de Urbês, seja impactada pelo mover do Teu Espírito através da Tua igreja aqui estabelecida. Pai, queremos, Pai, que o Senhor derrame sobre nós novamente, da mesma forma como houve ali em Pentecostes. Não que eu deseje que aquela situação se repita, porque aquilo não irá se repetir, mas que o toque do Teu Espírito venha sobre nós diariamente, venha sobre nós em nossas famílias. É o que pedimos, Pai. E se há alguém aqui que ainda não tem certeza da sua salvação, que ainda não tem certeza se é um filho ou uma filha de Deus, que ele ou ela possa agora reconhecer seus pecados, reconhecer suas falhas e pedir o perdão de Deus, e o Senhor há de perdoar. E nesse exato momento, se assim crer, o Espírito Santo passará a viver dentro de você, e você agora será uma nova criatura em Cristo Jesus. Te agradeço, Pai, por tudo e por este momento em família, em nome de Jesus. Amém.